Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulam Ghayate Girim Jadkripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadavai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskritam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Sri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 36. Arjuna Uvacha. Athakena prayukto jam papam charati purusha anicham api vasneya balativa niyojita. Arjuna disse: ó Krishna, descendente de Vrishni, por que uma pessoa deve ser, ao que parece, forçosamente impelida a ocupar-se em ações pecaminosas, ainda que contra sua própria vontade? Vavanuvada. Anteriormente, no Gita 3.34, foi dito: até mesmo um homem de discernimento pode desenvolver apego às atividades sensuais, tais quais o desejo de desfrutar da esposa do outro, a qual é proibida nas Escrituras. Em relação a isso, Arjuna faz essa pergunta começando com a palavra ata. O que é isso que impele um homem a se ocupar em atividades pecaminosas contra sua própria vontade, como que sendo forçado, apesar dele estar ciente das regulações e injunções das Escrituras? Em outras palavras, que incita uma pessoa a desejar ocupar-se em atividades pecaminosas? Prakrashika Vritti. Neste verso, Arjuna se dirige a Sri Bhagavan. Ó Varsneya, Krishna apareceu na dinastia Vrishni, do avô e avó maternais de Arjuna. Suracena também nasceu nesta mesma dinastia Vrishni. Vasudeva, pai de Krishna, era seu filho e sua filha Prita era mãe de Arjuna. A indicação oculta na oração de Arjuna a Krishna é: sendo eu pertencente à mesma dinastia que você, você não deve me negligenciar. No momento, estou afundado em um abismo de dúvidas. Você acabou de dizer que a alma é completamente distinta das qualidades inertes ou relações mundanas. Gita
capítulo 2, 13 a 31. Quem então impele a entidade viva a cometer atos pecaminosos, se tal ação não é a sua natureza constitucional? Hum. Agora foi a pergunta de Arjuna. Se alguém sabe que tal atividade é pecaminosa, então o que faz com que essa pessoa, mesmo assim, atue daquela forma pecaminosa? Mesmo ela sabendo que é ruim, ou mesmo às vezes indo contra sua própria vontade. Essa é a pergunta de Arjuna. Deu para entender aí? Pergunta? Sim. Ok, então. O que motivava a pessoa, se a alma, né, não é dessa nossa natureza, né? O que impelia ele a cometer os pecados, a agir conforme a sua natureza, não é da sua natureza, né? Natureza não, vontade, né? Sim. É que ele fala que a natureza não é essa natureza daqui, que a alma não é daqui, né? Aonde? Não, que eu entendi, né? Que a alma não é do mundo material. Aqui tá falando vontade. À vontade. Natureza da alma é servir Cristo. Natureza da alma é servir Cristo. Aqui está falando vontades. Por isso que esse detalhe é importante. Por isso que eu perguntei se entendeu. E não adianta a gente ler a resposta e não entender a pergunta. Então, tem que entender bem essa pergunta aqui, porque é interessante. A Arjuna é inteligente, perguntando. Todas as perguntas de Arjuna, a gente deve refletir, porque essas dúvidas vêm para a gente também. Aí, sabendo, quando vier, a gente lembra de Arjuna e já lembra a resposta de Krishna, acabou a dúvida. Entendeu aí, Denis? Qual foi a pergunta? Entendi. Então fala aí para nós. Tá falando se a pessoa, se ela está ciente de determinadas regulações, o que que acontece que ela... Não, regulações não. Aqui não falou de regulações. Se ela está ciente que aquela atividade é ruim, ou seja, ela não quer fazer aquilo. Ó, lê de novo aí o verso, pra vocês entenderem aí. Lê aí, né, o verso. Arjuna diz. Arjuna disse: Ó Krishna, descendente de Vrishni, por que uma pessoa deve ser, ao que parece, forçosamente impelida a ocupar-se em ações pecaminosas, ainda que contra sua própria vontade? Tá. Então, o que falou aí? Não, que mesmo ele sendo contra a vontade, mesmo não Ah, sendo da vontade dele, ele é forçado. ele é impelido para agir pecaminosamente. Entenderam agora? Embora não seja a vontade dele. Exato. Sim, Giovanni. Sim, Prabhu, agora eu entendi. Você vê, tem muita. A gente sabe que tal atividade é ruim. E a gente não quer fazer aquilo. Mas se aparece uma situação, pode ser que alguém impelido, tipo que forçosamente a fazer, ele vai e faz. Alguém sabe que roubar não é bom. E ele não quer fazer isso nunca na vida dele. E nem xingar os outros, nem bater nos outros, ou nem matar os outros. Mas se aparece alguma situação,
Quer dizer, a pessoa fica sem dinheiro, fica desesperada. Não parece que ela é impelida forçosamente a agir contra a vontade dela. Ela vai e rouba. Ou engana os outros, passa os outros para trás, mesmo sabendo que é ruim. E é contra a vontade. De acordo com a situação, ela parece que alguma situação impele ela a fazer aquilo. E muita gente mata os outros, a mulher, o esposo vai, faz alguma coisa. Ela não quer fazer, mas vai impelido, tipo que forçosamente vai e faz alguma coisa, injúria ou até morte ao outro. Mesmo sendo ela não querendo fazer aquilo. Então a Juna perguntou, ó, por que isso acontece? Porque para Arjuna, o que parece na mente dele é isso. E uma pessoa pode se ver forçosamente impelida a fazer algum pecado, ainda que contra a sua própria vontade. Essa foi a pergunta. Aí no final aqui ele fala a diferença da alma, aí já vai no entendimento mais profundo. Acho que o Giovanni misturou esse último no primeiro ali, né? E no último comentário aqui já vai no entendimento mais profundo da natureza constitucional da alma, que é servir e amar a Deus. Mas quando a pessoa se vê impelida a isso, essa natureza é coberta, igual falou, pelos três modos da natureza. Aí Krishna vai responder agora. Por que que isso acontece? 37. Shri Bhagavan Uvacha. Kama esha krodha esha rajoguna samudbhava mahasano mahapapma vidyanam ihavairinam. Shri Bhagavan disse a luxúria, desejo de desfrutar dos objetos dos sentidos e que depois se transforma em ira, nasce do modo da paixão. Isso devora tudo e é extremamente temeroso. Saiba que esse é o principal inimigo das entidades vivas neste mundo. Bhavanuvada. Kama. O desejo pelos objetos do sentido. Ocupa uma pessoa invariavelmente em atividades pecaminosas. Impelido por isso, a pessoa age pecaminosamente. Essa luxúria aparece em diferentes formas, como a ira. Isto é Você visto vê, diretamente. luxúria, quando as escrituras falam cama, luxúria, não significa só desejo sexual, não. Significa qualquer tipo de desejo por qualquer objeto sentido. Você vê, alguém mata por dinheiro, por exemplo. Isso também é desejo. Que quer o objeto sentido para satisfazer ela. Então, quando fala luxúria, pode indicar qualquer tipo de desejo. Às vezes, especificamente, o desejo carnal, sexual, que é mais forte. Mas, em geral, você falou, desejo pelos objetos sentidos. Qualquer objeto para qualquer sentido. Então, qualquer tipo de desejo entra nesse luxúria. Luxúria engloba várias coisas, não só, igual a gente fala aqui, só sexual, não. Vamos lá. Isto é visto diretamente. Quando o desejo pelos objetos dos sentidos é obstruído, ele se transforma em ira. Essa luxúria, que nasce do modo material da paixão, faz surgir a ira, a qual está no modo da ignorância. Alguém pode perguntar: será que as expectativas de alguém pelos objetos dos sentidos podem ser saciadas quando seus desejos são satisfeitos? Shri Bhagavan responde dizendo: isso devora tudo. No Smith é dito: todos os grãos, cevada, ouro, animais, mulheres
e outras coisas na terra não podem satisfazer a luxúria e nem mesmo um homem. Aí tá vendo, ó? Grão, cevada, ouro, animais, mulheres, tudo isso entra na palavra luxúria. Vamos É lá. melhor compreender isto e ficar contente. De acordo com a declaração acima, satisfazer a luxúria de alguém está além da capacidade de qualquer pessoa. Novamente, uma pergunta é levantada. Se não há possibilidade de controlar a luxúria oferecendo a seus objetos, devemos nós então controlar essa luxúria especificando-a com palavras doces, Pacificando. pacificando-a com palavras doces ou trazendo aliados para enfraquecê-la? Em resposta, Shri Bhagavan diz: isto, a luxúria, é extremamente formidável e difícil de ser controlada. Você vê, ó, várias coisas. Esse verso aqui é um dos principais dos primeiros 6 capítulos. É bem famoso. Kama Esha, Krodha Esha. Do desejo vem a ira depois. O Krishna está respondendo. Por que a pessoa faz isso? Qual que é a raiz do problema? Desejo de desfrutar dos objetos sentidos. A raiz vem tudo isso. Então, se esse desejo que ela quer alguma coisa material é obstruído por alguma coisa, qual que é a primeira reação dela? Não aceitar. Nesse não aceitar, ela fica irada. Nessa ira, ela fala besteira, faz besteira, comete pecado. E nesse cometer pecado, tudo é arruinado. A inteligência vai embora, tudo vai por água abaixo. Então, a raiz do problema é essa. Desejo de desfrutar dos objetos sentidos. Que significa várias coisas, não só desejo sexual, mas qualquer objeto material, riqueza, fama, desejo de ter seguidores, dinheiro em geral, posses materiais e sexo oposto, tudo entra nisso. Aí Vishwanath Chakravarti fala, é melhor compreender isso e ficar contente. Ficar contente com o quê? Com o que ela já tem. Por quê? É comprovado que ninguém pode satisfazer esses desejos, mesmo se der tudo para ela, ela vai querer mais. Ela vai querer mais. Você vê aí no sentido prático da vida, você vê, muita gente tem milhares e milhares, milhões e milhões de dólares aí no banco, mas ele não consegue parar, ele quer mais, ele nem sabe o que vai fazer com o dinheiro. Jogador de futebol, por exemplo. Ele tem tanto dinheiro que ele nem sabe o que ele vai fazer. Ainda assim, ele quer mais. Por quê? Ele não está satisfeito com aquele tanto. Mesmo tendo para a vida inteira dele, dos filhos, dos netos, ele não está satisfeito. É a natureza disso, de nunca ficar satisfeito. É impossível satisfazer isso, satisfazer a pessoa dessa forma. Então, o melhor é o quê? Ficar contente com o que se tem. Com o que o karma trouxe para ela sem muito esforço, ficar contente com aquilo. Ela está além da capacidade de satisfazer, a pessoa ficar satisfeita. Prakashika Vrit. A luxúria e a avidez foram descritas aqui como sendo os inimigos primários das entidades vivas que trilham o caminho da liberação. É o inimigo primário, é o primeiro inimigo. Kama. Kama, o desejo de desfrutar dos objetos dos sentidos, é especificamente o inimigo original. Krodha, ira, e justo uma das suas transformações. É justo uma das suas transformações. A ira é uma das transformações do desejo de desfrutar dos objetos sentidos. A luxúria foi descrita como sendo Mahash, um inimigo cujo estômago jamais é saciado. No Srimad Bhagavatam 9, 19, 14, isso é visto na história da vida de Yayati Maharaj. Por adicionar manteiga clarificada guia ao fogo, o fogo se intensifica. Similarmente, por satisfazer os desejos luxuriosos,
Os desejos de uma pessoa são intensificados. Eles não desaparecem. Alguém lembra aí da história de Ajat Maharaj que a gente leu? Foi citado? Esse verso, ó, relacionado com Ajat Maharaj, por adicionar manteiga, ghee ao fogo, o fogo não vai apagar, ele vai aumentar. Dessa mesma maneira, a pessoa luxuriosa, tendo os objetos, aquilo vai aumentar o desejo dela por mais, não vai apagar. Isso aconteceu com Jajat Maharaj. Ele teve vários que quis trocar velhice pela juventude de um dos filhos, e na juventude ficou desfrutando, sem parar por milhares e milhares de anos. Só foi aumentando. Foi só quando ele percebeu que aquilo não ia ter fim, que ele não ia ficar satisfeito, que ele se voltou a Deus, que é o único que pode satisfazer a alma. Eles não desaparecem. Você vê, nem se a pessoa não praticar devoção de maneira séria, nem se ela, quando ela tiver 100 anos de idade no leito de morte, a luxúria vai desaparecer. Ela ainda vai ter luxúria mesmo com 100 anos. Isso foi provado no Swami Prabhupada cita o rei muçulmano que era bom com os hindus, um dos únicos que era bom, o rei Akbar. Falaram para ele isso, que a luxúria vai com a pessoa até na hora da morte. Aí ele duvidou. Aí o amigo dele falou: "Ah, você está duvidando? Pega alguma menina aí do seu reino ou de algum meio seu, de 15 anos, e veste ela bem, que eu vou lá no hospital com você." É um senhor, 90 anos, no leito de morte. Vão lá comigo. Ele foi. O senhor estava de olho fechado. Quando ele abriu o olho, viu a menina, ele arregalou o olho. Amigo, tá vendo? Essa é a prova que eu te disse. Então, isso vai. Enquanto a gente praticar seriamente, isso não vai embora. Por quê? Que é difícil? Porque aqui, ó. A luxúria é extremamente formidável e muito difícil de ser controlada. Foi chamado aqui de formidável, Mahapapma. Muito poderosa. Por isso que deve haver uma prática estrita e controlada. Um praticante deve ser controlado no ato de comer, no ato de beber, regrado a fazer as coisas, ter disciplina nas práticas diárias de oração, tudo isso. Por esse motivo. Do contrário, ninguém pode conquistar isso, porque ela é formidável. E é bom falar que ninguém deve fazer isso artificialmente. Tem muita gente que escuta o Gita e tenta, sem praticar nada, nem 1, nem 2, nem 5, nem 10 anos, eu vou fazer isso de maneira forçada. Isso não vai adiantar nada. Isso vai vir naturalmente, com a prática ao longo dos anos, com muita disciplina. Não vai vir por saber, agora eu vou fazer, por exercício mental, não vai. E muita gente confunde isso e acaba entrando em parafuso, e não compreende direito. Acha que vai vir pela força da própria, não é. Pela força de Bhakti, disciplina no dia a dia, todo dia, vários anos, aos poucos isso vai indo embora. É muito difícil, não é fácil assim de uma hora para outra. Se alguém forçar só com a mente, não vai conseguir nada. Aí ele provavelmente vai criar aversão pelos objetos, que é tão ruim quanto o apego. Ou seja, vai para o modo da ignorância. É melhor ainda o apego, que é modo da paixão. Da ignorância é o pior modo. Então, tem muita gente que confunde, é bom ficar sabendo que isso vai vir gradualmente, com muita paciência e muita determinação, ao longo de anos de prática determinada, seguindo os 4 princípios, seguindo as orações diárias, tudo isso, dia a dia, ao longo de vários anos. Gradualmente isso vai indo embora. Não vai vir embora por conta própria nem de um dia para o outro. Srimad Bhagavata 9, 19, 13. Todos os grãos, cevada, ouro, animais, mulheres e outras coisas na terra não podem satisfazer a luxúria de nem mesmo um homem.
O inimigo é controlado pelos 4 princípios: conciliação, sama, suborno, tama, divisão de poder, beda, e punição, danda. Aqui, Shri Bhagavan está explicando que este inimigo formidável, a luxúria, não pode ser controlado através dos princípios de apaziguamento, suborno, ou dividi-la para enfraquecer sua força. Ele está indicando, então, que a pessoa deve usar o princípio da punição, danda, para controlar o desejo pelos objetos do sentido. Isso será mais clarificado no próximo verso. O inimigo, a luxúria, pode ser destruída quando alguém adquire a arma do conhecimento do ser, eu, alma, Atmagyan. Dúvida aí? Esses versos aqui é importante. Fala sobre a origem do problema e como sair dele. Entenderam aí? Sim ou não? Sim, Prabhu. Verso 38. Dhumena vriyate varnir yatadasho malena cha yato benavrito garbhastatha tenedam avritam. Vai ler, Carol? Assim como o fogo é coberto pela fumaça, um espelho pela poeira ou o embrião pelo ventre, o verdadeiro conhecimento da entidade viva permanece encoberto pelos diferentes graus de luxúria. Bhavanuvada. A luxúria é inimiga de todos, não apenas de uma pessoa em particular. Isso é explicado através desses exemplos. Apesar de que o fogo possa estar coberto de poeira e fumaça, ainda assim ele pode executar sua função de queimar. Mas quando um espelho está coberto de poeira, ele perde sua característica de limpeza e não pode executar sua função de refletir a imagem do objeto à sua frente, mesmo que ainda assim ele seja aceito como sendo um espelho. Um embrião coberto pelo ventre não pode mover suas mãos e pés, nem pode ser reconhecido como um bebê. Similarmente, alguém pode lembrar-se do objetivo supremo apenas quando a luxúria não é intensa. Quando a luxúria é muito intensa, tal lembrança é impossível. E quando ela é extremamente profunda, o mundo todo parece estar desprovido de consciência. Prakashika Vritti. O conhecimento das entidades vivas que são aversas à autorrealização é coberto por 3 níveis de luxúria: suave, moderada e intensa. Uma pessoa cujo conhecimento é coberto por um nível suave de luxúria pode aceitar instruções sobre o conhecimento do eu, até certo ponto. Quando o conhecimento de alguém é coberto por um nível moderado de luxúria, então é completamente impossível para ela compreender algo do conhecimento sobre o eu. E quando o conhecimento é coberto por um intenso grau de luxúria, o conhecimento do eu não é nem mesmo percebido. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna dizendo: o mundo todo é coberto por essa mesma luxúria, suave em alguns lugares, mediana e muito profunda em outros lugares. Vou ilustrar isso com um exemplo, por favor, escute. Uma entidade viva consciente que é suavemente coberta pela luxúria, justo como um fogo coberto pela fumaça, pode lembrar de Shri Bhagavan. Essa é a situação das entidades vivas que se refugiaram no Niskama Karma Yoga, e daqueles cuja consciência é um pouco aberta como o estágio de brotamento de uma flor.
Mesmo que uma entidade viva consciente possua um corpo humano, quando sua consciência é profundamente coberta pela luxúria, assim como um espelho coberto de poeira, então não é possível para ela lembrar do controlador supremo. Esta é a condição do extremo moralista e do ateísta, ou entidade viva cuja consciência é contraída. Exemplos disso são os animais e pássaros. Uma entidade viva cuja consciência é coberta por uma intensa luxúria, assim como um embrião coberto pelo ventre, tem uma consciência completamente coberta. Exemplo disso são as árvores, pedras e trepadeiras. Você vê, deu exemplo aqui de um espelho cheio de poeira. Se a gente olhar nele, ele não vai ter a qualidade de refletir a nossa imagem. Da mesma maneira, esse desejo pelos objetos sentidos cobre o real conhecimento sobre o eu. Cobre o real conhecimento, o que é a realidade do mundo. Ele cobre. Cobre o discernimento real da pessoa. Esse desejo de desfrutar dos objetos sentidos. Então, tem vários níveis de desejo. Tem desejos grosseiros, depois menos grosseiros, depois sutis. Até no estado de bhava tem um extremamente sutil. Igual Bharata Maharaj estava quase chegando em prema e teve o pequeno desejo de cuidar do animal veado, ficou apegado. Ou seja, ele tinha muito pouco, aí como ele agiu, ele ficou apegado. Mas aqui é desejo bem sutil. Tem outros muito mais grosseiros, sexual, mais grosseiro, envolve sentido carnal. Depois tem outros apegos, pai, mãe, filho, esposa, esposa, também é apego, ou animais. Depois tem outros, isso vai ficando cada vez mais sutil, vai ficando mais fraco. Quanto mais fraco vai ficando, a mente pode lembrar de Deus mais fácil. E aí, quando chegar no estado de prema, tudo, essa poeira toda vai embora. Isso a gente não pode imaginar agora, mas a gente pode começar a limpar agora. Isso pode. Começar a limpar. Começando a limpar, a gente já pode ficar pacífico e feliz nesse mundo. E praticando, nascendo e morrendo, várias vidas ou vários milhões de vidas, a gente pode chegar um dia em prema e feliz. Porque quando começa a limpar, a alma já sente feliz. Ela começa a lembrar de Deus, a alma já sente pacífica. Então ela não vai importar em nascer mais milhares de vezes, que ela já está no caminho. Não vai dar diferença nenhuma. Ela vai querer servir Deus, seja aqui, ou seja lá, ou aonde Deus puser ela, até no inferno. O Bhaktivinoda Thakur canta, é melhor servir Deus. É o contrário do Paraíso Perdido de Newton, onde fala que é melhor servir no inferno, não, ser rei no inferno do que servir no céu. A gente pensa o contrário. É melhor servir estando no inferno, servir Deus, do que ser rei no céu. O contrário disso. Então, o que importa é começar o processo, seguir da maneira adequada, com determinação e sentir essa purificação. Uma vez sentindo, a pessoa não para mais e já é feliz nesse mundo. Até que um dia, a misericórdia de Deus, ela estiver totalmente pura, ela vai morar com ele. Então, a raiz do problema é essa. Desejo pelos objetos sentidos que cobre o real conhecimento, ou seja, a realidade das coisas. Esse desejo é maia, não é. A pessoa pensa que é uma coisa, mas é outra. É o do desejo. Aí automaticamente a energia ilusória cobre a real consciência da realidade da mente dela. Então, através da prática de Bhakti, a gente tem a oportunidade de remover isso e começar a viver a realidade das coisas e da alma e de Deus, e da conexão da alma com Deus. Mas não é fácil, mas é possível.
igual falou, associação com devotos, escutar com fé, recitar com fé e humor de oração, seguindo os princípios gradualmente todo dia, interiorizar, entender, refletir, orar por misericórdia, sim, primeiro dos Vaishnavas, depois de Krishna, e assim progredindo. Verso 39. Avritam jnanam etena jnanino nityavairina kamarupena kaunteya duspurena nalena cha. Ó Arjuna, o verdadeiro conhecimento do sábio está coberto pelo inimigo eterno na forma da luxúria. Essa luxúria queima como fogo e jamais pode ser saciada. Bhavanuvada. Realmente, a luxúria é ignorância para todas as entidades vivas, como Shri Bhagavan está explicando neste verso, começando com Avratam. O desejo de desfrutar dos objetos dos sentidos foi descrito como sendo o inimigo eterno. Portanto, ela deve ser destruída de todas as formas. Compreenda que a forma da luxúria significa que a ignorância não é diferente dela. Na verdade, é a ignorância que encobre a real natureza da entidade viva. Aqui a palavra cha foi usada significando assim como. Justo como o fogo não pode ser saciado por colocar manteiga clarificada nele. Similarmente, a luxúria não pode ser saciada por desfrutar dos objetos dos sentidos. No Srimad Bhagavatam 9:19-14 é dito: o fogo não se apaga com a manteiga clarificada. Muito pelo contrário, ele só aumenta. Similarmente, a sede de prazer sensual se intensifica mais e mais ao desfrutar dos objetos dos sentidos. Você vê, quanto mais a pessoa vai, mais ela quer. De acordo com a psicologia, Swami Prabhupada cita, muito caso de homossexualismo se deve a isso. Porque a pessoa é muito luxuriosa e quer desfrutar de todos os jeitos. Ela acaba fazendo sexo com qualquer tipo de gente. Foi falado por Swami Prabhupada. Ela quer desfrutar de todos os jeitos, todas as maneiras, e não consegue. Aí ela vai vir até homossexual. Então, luxúria vai trazer mais luxúria. Não vai apagar a luxúria. Quanto mais a pessoa vai, mais ela vai querer. Quanto mais coisa ela vai ganhando, mais ela quer. Ela não sacia. Isso é ciência. Ciência e psicologia real da coisa. A pessoa não sacia, eu vou ganhar tanto, vou parar. Tem muita gente que não precisa trabalhar, pode morar na praia sem fazer nada a vida inteira. Ela já tem dinheiro para ela, para o filho, para os netos, tem milhares no banco, mas não consegue parar. Quer mais. Mesmo que para isso passe por vários problemas na vida, vai do que ficar tranquilo. Por quê? Porque não sacia. É o que está falando aqui. Isso é prático, é real. Prakashika Vrit. A luxúria é a causa original da lamentação e aflição, e tem sido comparada com o fogo. Srimad Bhagavatam 7:9-25. A luxúria jamais pode ser saciada por desfrutar dos objetos dos sentidos. Ela é como o fogo, que não pode ser apagado ao lhe adicionar gotas de mel na forma de uma satisfação momentânea. Srimad Bhagavatam 9:648. Você vê, mesma coisa com álcool ou droga, mesma coisa. Ah, eu vou usar só um pouquinho, vou tomar só uma latinha de cerveja. Aí a pessoa vai, uma, duas, fuma, cheira, e aí vai. Não consegue parar. E vem assim, vai a noite inteira até cair no chão. E não sacia.
Tem gente que até perde tudo por causa disso. Vai o dinheiro todo embora no bar ou em alguma droga. E não consegue parar em jogo. Hoje em dia, lance de aposta. Muita gente perde todo o dinheiro nisso. Por quê? Não sacia. Ela vai e joga. Agora tá tendo apostar em jogo de futebol, né? A pessoa vai, ganha um, ganha outro. Depois ela perde tudo, começa a perder sem parar. Tem gente que perde o dinheiro todo nisso, em aposta. E não consegue saciar. Então, isso que o Christian está falando aqui, a gente pode olhar para o lado e ver que todo canto acontece isso. Todo lado. O sábio Salbarimuni não foi capaz de obter paz por desfrutar profusamente dos objetos dos sentidos. Justo como o fogo não pôde ser apagado colocando gotas de manteiga clarificada, ghee, nele. Srimad Bhagavatam 11, 26, 14. Mesmo depois de eu ter servido o assim chamado néctar dos lábios de Urvasi, Urvasi é uma donzela celestial. Por tantos anos, ainda assim, dentro do meu coração, meus desejos luxuriosos continuavam a brotar continuamente e jamais eram satisfeitos. Justo como fogo, que jamais pode ser extinto por oferecer oblações de manteiga clarificada em suas chamas. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: essa luxúria é realmente ignorância para as entidades vivas, e é seu eterno inimigo. Ela cobre a consciência das entidades vivas, justo como um denso fogo ardente, justo como eu, Shri Bhagavan. Sou uma entidade consciente. não, peraí. Aí tem um ponto aí. Ela cobre a consciência das entidades vivas, justo como um denso fogo ardente. Ponto. Justo como eu, Shri Bhagavan, sou uma entidade consciente. Similarmente, a entidade viva também é uma entidade consciente. A diferença entre a minha natureza e a das entidades vivas é que sou infinitamente consciente e onipotente, enquanto que a entidade viva é atomicamente consciente e pode agir apenas devido à energia que eu lhes dou. A ocupação eterna de todas as entidades vivas é ser meu eterno servente. Isto é chamado de prema, ou Niskama Jaiva Dharma, a eterna, desinteressada e ininterrupta função da entidade viva. Devido à sua natureza constitucional, toda entidade consciente é dotada de livre-arbítrio. Portanto, é devido ao seu próprio livre-arbítrio que ela é minha eterna servente. A entidade viva atua como meu eterno servente de acordo com o grau que ela apropriadamente usa este livre-arbítrio. O mau uso deste puro livre-arbítrio é chamado de ignorância ou luxúria. As entidades vivas que não me servem por usar seu livre-arbítrio da forma correta terão que aceitar a luxúria, um humor de desfrute, que é a forma pervertida do estado puro das entidades vivas. Quando eles são mais e mais cobertos pelos vários níveis de luxúria, eles gradualmente se tornam como uma matéria inerte. Isto é chamado de karma bandhana, o cativeiro da entidade viva devido ao karma. Isto é chamado também de samsara yatana, a jornada do agonizante nascimento e morte. Uhum. Dúvida aí? De acordo com o livre-arbítrio, a alma serve Deus ou vai ter que servir a ilusão na forma de desejo por objeto de sentido. A entidade viva, a gente tem esse pequeno livre-arbítrio para decidir o que vai fazer aqui nessa vida, ou servir
Deus ou servir Maia, um dos dois. Aqueles que não servem Deus são obrigados a ter desejos por desfrute mundano. E aí vão estar suscetíveis à ira, ou seja, ao pecado. Esse pecado cobre a inteligência e leva ao inferno. Servir Deus remove esse pecado, a poeira do coração e aumenta a atitude de serviço e revela real conhecimento. E a alma pode ser feliz e, na próxima vida, continuar até ir para o céu, o mundo espiritual com Cristo. É o contrário do destino do outro. Um vai sofrer, o outro vai continuar até a vida feliz eternamente. Então, qualquer pessoa que é realmente inteligente, ela vai decidir servir. Mesmo que para isso ela tenha que passar por vários obstáculos. Na verdade, ela vai estar disposta para dar a vida dela para aquilo. Se ela não está disposta para dar a vida dela, a cabeça dela naquilo, então significa que ela não entendeu o valor. Ela vai ter que desfrutar do mundo. Vai ter que fazer carro. Tem outro jeito. Um é outro. Mas não vai ser sabendo, igual eu estava falando, muita gente, então eu vou começar a partir de agora, amanhã eu já estou assim. Não vai ser assim. Vai ser com a prática, com muito, vai ter que passar pela fase escura, veneno no começo não é bom, não vai vir deleite. Vou começar a cantar o Mahamanta, daqui a um ano eu estou assistindo deleite, não é assim que funciona. Vai ter que ter muita paciência, determinação de dia a dia, muita humildade, tolerância, vai ter que tolerar muita coisa, os outros pisando nela, os outros falando coisa dela que não é verdade, ou xingando ela, criticando ela, tentando passar ela para trás, ela vai ter que ficar quieta se ela quiser progredir. Com isso, Deus vai ensinar ela tolerância. Ela vai ter que ter muita tolerância, muita humildade, saber que está no mundo ilusório, cheio de problemas, cheio de desejo, sofrendo nesse mundo várias angústias, ansiedades, mente descontrolada. E sabendo disso, entendendo a real posição, sem querer mostrar o contrário para o mundo, vai chorar para Krishna por misericórdia. Essa é a única maneira. E aí, isso dia a dia, todo dia, gradualmente, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos fazendo isso. Aí, gradualmente, aos poucos, isso vai sendo revelado. Então, por isso, quando a gente fala, muita gente começa a escutar e depois vai largando. Por quê? Porque quer o resultado imediato. Pode ser que ele tenta, no começo, escutando isso, tenta forçosamente com a mente. E aí pode acontecer duas coisas. Primeiro, entra em parafuso e acha que o livro está errado, ou quem está falando está errado. Porque ele não entendeu apropriadamente e quis, de um dia para o outro, forçar uma coisa que não existe. Ou então, ele acha que vai vir sem prática determinada, sem humildade, sem tolerância, achando que agora eu sei tudo. Estou lendo os Vedas, esse pessoal aí, cristão, sabe nada. Eu sei de tudo aqui, ó, conhecimento aqui. Ficou orgulhoso. É o contrário do que deve ficar. Aí sem prática nenhuma. Aí passa um tempo, não consegue. Aí larga tudo também. Acontece muito. Pela falta de compreensão e de determinação de compreender como que é esse processo, que é dia a dia e passar por várias provações e vários testes. Por isso que quando fala que devoto puro é raro, e aí o praticante está praticando, ele purificou alguma coisa, mas não está completamente puro, muita gente fala, então isso não presta. Só o devoto puro presta, o resto é tudo igual. E para ele não sabe que tem diferentes níveis. O ladrão acha que todo mundo é ladrão. Ele não consegue entender os diferentes níveis que tem de um para outro. Então não tem a humildade de aceitar, de associar com quem está mais elevado que ele.
Não, só o guru lá e o resto não vale nada, é igual eu. Aí não associa com ninguém. E o mestre já é raro e acaba ficando sozinho. Não vai progredir nada. E acha que quem progrediu também foi de um dia para o outro. Então é bom a gente ter em mente, pode ler o livro aí de São João da Cruz, A Noite Escura da Alma, que ele bem descreve o que o Gita fala, que no começo é igual o veneno, depois vai virando néctar. Aí quem está disposto a passar esse veneno? Muito raro. E sem passar esse veneno, quem que vai começar a enxergar a realidade? Ninguém. Mas é bom entender que muita gente pensa que vai ler o Gita, está cantando Mahamantra e a coisa vai acontecer, e não é assim que funciona. Por isso que depois eles largam. Ou então vira sentimentalista. Ele não entende a seriedade que é a coisa, nem a disciplina necessária na prática que deve ter, nem o tipo de humildade e tolerância no mundo, com os outros, na rua, até com aqueles que não sabem nem parar de beber ou usar droga. A pessoa vai ter que tolerar eles todos sem retrucar. Vai ter que estar preparada para ser ofendida e xingada por eles. E quieta. Quem vai conseguir fazer isso? Só aqueles que estão dispostos, com o único objetivo de conseguir amor por Deus, mais ninguém. Se a pessoa tiver outro objetivo, qualquer coisinha que acontecer, parou a prática. A cabeça descontrolou e já era. Ah, aquela pessoa fez isso comigo, não consigo mais cantar. Quero revanche com ela. Então hoje eu não vou cantar. Ah, aquela pessoa me largou, minha parceira me largou. Como é que eu vou fazer agora? Cabeça tá lá. Como que eu vou cantar? Só sofrimento, não tem jeito de cantar. Então, por isso que é bom ver biografias dos santos de todos os tipos, principalmente aqueles que não vieram puro, igual os Vaishnavas que já são puros, não tiveram esse processo, para entender como que é essa prática. Porque aí a gente tem uma coisa prática de como deve ser e a gente começa a compreender a dificuldade que é e a determinação e humildade e tolerância que deve ter para isso. Se a gente quer conseguir um dia. Aí a gente vê que vida espiritual não é fácil igual muita gente pensa que é. Muita gente pensa, às vezes vê uma pessoa progredindo e acha que ela conseguiu de um dia para o outro aquilo sem muito esforço. Ela não sabe o que aquela pessoa passou para chegar ali. Então, tem alguns livros de alguns santos, aqui tem muito católico, que descreve esse processo, passo a passo, e a gente vê, e quem praticar vai ver por ele mesmo, então, quão árduo é livrar disso aqui que Krishna está falando. Por quê? Porque esse desejo chamou aqui de formidável, muito poderoso. Então, da mesma poderosa que é esse, vai ter que ser a prática da pessoa, a mesma determinação, a mesma humildade, a mesma tolerância e firmeza naquela prática. Do contrário, não vai ser possível combater esses desejos formidáveis que aparecem na mente e no coração. Principalmente luxúria, sexo oposto, desejo por três coisas, Chaitanya Mahaprabhu falou: Nadhanam, Nadyanam, Nasundari, Kavitam, Vajagadish, Kamae. Desejo por Nadhanam, riquezas. Esse é o primeiro. Nadyanam, desejo por relações afetuosas com outros, seja de qualquer tipo. Sundari Kavita, desejo por escutar coisas belas, romances, essas coisas. Ou então, pelo sexo oposto. Jhana também quer dizer seguidores. Desejo por ter seguidores. Então, essas três coisas. Fama, ter seguidores. Agora eu estou praticando, eu consegui controlar a luxúria, então agora eu sou mestre espiritual do mundo inteiro. Agora eu vou começar a iniciar. O que significa isso? Desejo de seguidores. E cobriu a inteligência da pessoa e ela acha que progrediu, simplesmente porque
está no estágio que ela controlou a luxúria. A luxúria foi embora. Significa que só está começando o Bhakti. Por quê? Porque o Gyani também é sem luxúria. Ele não tem Bhakti nenhum. Então isso é rejeitar o negativo, não significa que tem muita Bhakti ainda. Mas alguém pode pensar, agora eu sou guru por causa disso. Então ela cai nisso, desejo por fama, seguidor. Depois ela começa a iniciar a Bhakti e vai todo embora. Então isso é a primeira coisa, mais sutil. Depois, riqueza. Com isso eu vou ganhar dinheiro, ou quero trabalhar, vou ficar rico. Ou então, como devoto, eu vou fazer isso para trocar por dinheiro, igual a gente vê muito. Então, desejo por riqueza é outro. E desejo pelo sexo oposto é outro. Esses três inimigos. Foi falado do Chaitanya Mahaprabhu. Então, para vencer esses inimigos, todo esse processo é necessário com muita firmeza, humildade, determinação, paciência e dia e noite orando pela misericórdia de cima. E sozinho ninguém pode fazer nada. A gente é diminuta, muito pequena partícula de consciência mínima. Você vê, existe milhares, qualquer formiga tem essa consciência igual a nossa. A alma é a mesma. Existem milhares e milhares. Deus é como se fosse infinito. O mar, o oceano inteiro, a gente é só uma gotinha, ou seja, muito fraca. Ninguém pode fazer isso sozinho. Então, se a pessoa tem orgulho, algum orgulho, eu sou isso, eu sou aquilo, ela não vai ter a humildade para chorar aos pés de loja de Deus e implorar por misericórdia. Não vai ter. É necessário a gente entender o quanto a gente é pequeno e que essa pequenez é impossível de lutar contra o poder desses desejos e energia ilusória. Então, entendendo isso, a gente pode praticar e orar da maneira correta. Aí, gradualmente, a gente pode sair vencedor. O Prabhu, as histórias dos apóstolos de Cristo ajudam a entender esse processo dessa transformação? Tem várias passagens na Bíblia, no Srimad Bhagavatam, no Gita, que ajudam. Tem biografia de vários. Tem esse A Noite Escura da Alma, é o melhor sobre isso. Noite Escura da Alma e o Livro da Vida de Teresa de Ávila. É os melhores para compreender esse processo, mas as escrituras, no Srimad Bhagavatam tem. Yayati Maharaj escreve isso. A prostituta Pingala também. Então, todas as escrituras descrevem isso. O negócio deve ler, refletir, mas só saber não vai dar o resultado apropriado. Por isso que existem qualidades necessárias. Primeiro, sinceridade, honestidade, simplicidade, ser direto com os outros, o mesmo que está dentro, fora. E humildade também, esse é o ponto principal. Quando a gente lê essas histórias, isso é só para a gente desenvolver essa humildade, entendimento, para orar e para praticar. Se não tiver isso, não vier isso ao ler ou escutar essas histórias, aquilo não valeu nada. Então, tudo que a gente lê aqui, a gente está recitando o Gita, escutando o Gita, o único objetivo é para que a gente desenvolva esse humor de humildade e de desejo de servir e amar a Deus. E o único objetivo de fazer tudo é isso. Então, se qualquer coisa que a pessoa lê ou até vê na rua ajudar ela a desenvolver isso, aquilo vai ser guru para ela. Igual o Avaduta, quando para lá do Maharaj encontrou com o Avaduta no chão, sem roupa, ele falou que tinha 24 gurus. Acho que é isso, 20 e poucos gurus. Ele falou, cada animal é um guru, porque cada um ensinou uma coisa. Ele via guru em tudo que ele via. Passava na rua, via uma coisa, isso me ensinou tal coisa. O vento, ele está vindo e voltando. Ele vai e volta, depois vai para outro lugar. O vento me ensinou desapego.
A abelha está coletando pólen de uma flor, depois vai para outra flor. A abelha está me ensinando a coletar coisas boas de todos os lugares que eu vou. O cisne, ele pega leite e deixa água. Ele está me ensinando que eu devo pegar o bom das coisas que eu vi e rejeitar o que for ruim. Então ele viu guru em todos os lugares. Então, se esse tipo de visão, ou qualquer coisa, ajuda a gente a desenvolver a humildade, humor de oração e serviço, tudo vira guru. Qualquer coisa pode ser guru. Aí, se alguém lê alguma coisa, eu vou ler para saber, e aquilo não desenvolveu nada, então aqui vai vir o que? Orgulho, o contrário do objetivo. Vai estar só na cabeça e internamente nada. Vai vir o orgulho, vai ter coisa oposta. Ou seja, vai vir um resultado oposto para ele. A luxúria só vai aumentar. A gente deve ler as coisas nesse objetivo. E aí a gente pode ver se a gente está recebendo aquela informação ou visão da maneira correta através desse entendimento. Denis, Giovanni, entenderam? Dúvida? Tranquilo, pergunta, entendi. Obrigado. Então vamos. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Vishnu Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyamane Shishimad Bhaktivedanta Narayana Chinamine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyatmane Vishimad Bhaktivedanta Narayana Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tagora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Tagora Hari Bo. Nitai Gaur, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo, Hare Bo. Tagora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Tagora Hari Bo. Nitai Nitai Gaur, Gaura Hari Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Hari Bo. Tagora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Tagora Hari Bo. Unita Hari Bo, Hari Bo, Haribu, Hari Jai Shri Shri Guru Gauranga Ganadhika Giridhar Ji ki Jai. Shri Jai. Guru Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacha Suta Shastri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Jai. Jai. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai. Rupanuga Guru Varga ki Jai. Jai. Sada Goswami Prabhu ki Jai. Jai. Tatatmak Shri Gaura Hari ki Jai. Jai. Shri Navadvip Dham ki Jai. Jai. Shri Arjuna ki Jai. Shri Jai. Bhagavan Shri Krishna Chandra ki Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai. Shri Bhagavan Singhadev ki Jai. Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Shri Chaturmasya Vrat ki Jai. Todos os nós devotos reunidos ki Jai. Shri Hari Nam Sankirtan ki Jai. Jai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Haribu. Boa noite a todos. Obrigado.